Olá pessoal, professor Johnny Barbosa e hoje nós vamos falar sobre separação de sílabas. Os assuntos da aula de hoje são, em primeiro lugar, a sílaba. Depois nós vamos falar quando separar a sílaba, quando não separar a sílaba e, por fim, a separação de sílabas no final de linhas. Em primeiro lugar, o que é sílaba? A sílaba é um fonema ou um grupo de fonemas emitidos num só impulso de voz. Por exemplo, em pá. Pá é uma palavra emitida em um só impulso de voz. Portanto, ela tem uma sílaba. AD é uma palavra que tem duas emissões de voz. Então, ela tem duas sílabas. Cadeira. Há três emissões de voz nessa palavra. Então, essa palavra tem três sílabas. Cadeirante. Há quatro emissões de voz nessa palavra. Portanto, essa palavra tem quatro sílabas. Quatro sílabas. Toda sílaba tem sílabas tônicas e átonas. Quando nós falamos, nós pronunciamos algumas sílabas com mais intensidade. Essas sílabas são fortes, elas são as sílabas tônicas. Já as que são pronunciadas com menos intensidade são fracas, são as sílabas átonas. Por exemplo, na palavra montanha. Nós percebemos quando falamos montanha que o tan, a sílaba tan, ou tá, se destaca. Dessa forma, o tá é a sílaba tônica. E mon é a sílaba fraca que vem antes do tá. Dessa forma, ela é a sílaba átona pré-tônica, porque ela vem antes da sílaba tônica. Depois da sílaba tônica, nós temos o inhá. E dessa forma, o inhá é a sílaba pós-tônica. Para contar o número de sílabas, nós temos que seguir algumas regras. Por quê? Porque a contagem da sílaba ela é feita de acordo com a emissão da nossa voz. E o centro da sílaba é a vogal. Isso quer dizer que o número de sílabas será correspondente ao número de vogais. Por exemplo, a palavra sol, a palavra pá, a palavra mel e a palavra rei, elas têm uma única sílaba. Dessa forma, essas palavras são monossílabas. As palavras soldar, pare, melar e reinar são de sílabas. Porque, ao falarmos essas palavras, nós temos duas emissões de voz. As palavras soldador, parada, melado e reinado são trissílabas, pois nós emitimos a voz três vezes. Nós temos três sílabas. As palavras solidariedade, paradeiro e jesuíta, elas têm mais de três sílabas. Portanto, nós as chamamos de polissílabas. Para contar as palavras corretamente, nós precisamos conhecer as regras de separação de sílabas, porque as palavras são diferentes. Quando que essas regras de separação de sílabas são úteis? Elas nos são úteis quando nós temos que separar essas palavras, separar sílabas, quando nós mudamos de linha, no final da linha.
Mas antes de nós estudarmos essas regras da divisão silábica, nós devemos nos lembrar que, por estética e clareza, nós devemos evitar vogais sozinhas, isoladas, no início ou no final de linhas. Por exemplo, em oco, nós não vamos isolar a vogal O do restante da palavra. Ou meia, nós não vamos isolar a vogal A. Outra observação é que toda sílaba tem uma vogal. Como eu já disse, o número de vogais corresponderá ao número de sílabas. Outra observação importante é que o A é sempre vogal. Dessa forma, o I e o U são semivogais, ou seja, são vogais átonas que se apoiam nas vogais mais fortes. Como separar essas sílabas? Quando ocorrer os dígrafos RR, SS, SC, SC cedilha, X, S e X, C. Por exemplo, barro em assunto, descer, naço, estudar, exceto e excesso. E em excesso, nós temos dois dígrafos, XC e SS. Outra situação que nós devemos separar as sílabas é quando ocorrer duas consoantes no meio da palavra. Por exemplo, abdômen, abrupto, obturar, submarino, sublinhar, aptidão, digno, etc. Uma observação importante é que geralmente nós não separamos consoantes seguidas de L ou R. Por exemplo, em decátulo e prato. Quando ocorre repetição de vogais idênticas, as vogais A, E, I, O e U, e nos grupos consonantais CC e C cedilha, nós também separamos. Por exemplo, Saara, compreendo, xiita, voo, Paracuba, occipital e intelecção. Os hiatos, que são duas vogais que vêm na mesma palavra, mas são pronunciadas em sílabas diferentes, nós separamos uma vogal da outra. Como, por exemplo, em dueto, caatinga, saúde, amêndoa e fluir. Nós separamos os grupos formados por ditongo decrescente, seguidos de vogal. Lembrando que o ditongo decrescente é quando uma vogal é seguida por uma semivogal. E as semivogais são I e U. Como, por exemplo, nas palavras praia, joia, saboreie, esteio, conluio e tuiuiu. Em praia, o ditongo decrescente é formado pela vogal A seguida pela semivogal I. Então, nós separamos o ditongo da vogal A. Em joia, o O é a vogal e é seguido pela semivogal I. Então, nós separamos o ditongo decrescente da vogal A. E assim por diante. Nós não podemos confundir o ditongo decrescente com tritongo. Por quê? Porque nós não separamos o tritongo. E afinal, o que é o tritongo? O tritongo é quando nós temos uma semivogal, uma vogal e uma semivogal. Ou seja, é o encontro de vogais numa palavra, como por exemplo em Paraguai. Na palavra Paraguai, nós temos o guai. O A é a vogal, antes nós temos a semivogal U, e depois da vogal A, nós temos a semivogal I. Em Xagüey, E é a vogal, U é a semivogal, e o I
é a semivogal que vem depois da vogal. Enxaguou, o O é vogal e está no meio de duas semivogais. Duas semivogais, U. Pessoal, vamos fazer uma revisãozinha rápida agora sobre a sílaba. Lembrando que a sílaba é um fonema, um grupo de fonemas emitidos num só impulso de voz. Por exemplo, em sol, sol, há um impulso de voz. Lua, lua, há dois impulsos de voz. Portanto, eu tenho duas sílabas. Lembrando que a sílaba tônica é a sílaba forte da palavra, como por exemplo em cipó. O pó é a sílaba tônica da palavra. Não há sílaba sem vogal. E, quanto ao número de sílabas, as palavras podem ser monossílabas, como em pé, sol, dissílabas, como em pedra ou lua, trissílabas, como em pedreiro, pedreiro, e polissílabas, como em pedregulho. E para finalizar esse vídeo, nós vamos revisar agora quando nós separamos as sílabas. A primeira regra diz que, quando nós temos os dígrafos consonantais RR, SS, SC, SC cedilha, XS e XC, nós separamos. A próxima diz que, quando há encontro de consoantes no meio da palavra, nós devemos separar a sílaba, como por exemplo em abdômen e obturar. A próxima diz que, quando nós temos repetições de vogais e consoantes, como por exemplo nas palavras Saara, occipital e intelecção, nós separamos as sílabas. Quando nós temos hiatos. E por último, quando nós temos ditongo decrescente seguido de vogal, como por exemplo em saboreie e conluio. Terminamos aqui a primeira parte da nossa aula de separação de sílabas e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!